Olá, eu sou Pedro Medeiros, ligante da Liga Acadêmica de Endocrinologia de Pernambuco, a LAENUP, e hoje eu estou aqui com o doutor Arthur Hinojosa e doutora Janeiro de Moura, residentes de Endocrinologia do Hospital Agamenon Magalhães, do Serviço de Endocrinologia e Diabetes, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde e a Universidade de Pernambuco, para a gente falar um pouco sobre dislipidemias. Doutora Janeiro, o que é dislipidemias? Então, iniciando pela pergunta básica e traduzindo esse termo científico, a dislipidemia é conhecida popularmente como a doença do colesterol e ou triglicerídeo alto. E, na verdade, é uma alteração do metabolismo dos lipídios, que são as gorduras, identificadas como gordura, onde pode levar ao acúmulo ou à deficiência de alguns carreadores das gorduras, já que são insolúveis no sangue. E isso pode resultar em complicações cardiovasculares, principalmente a doença coronariana, como um infarto, ou a doença cerebrovascular, como um AVC. Doutor Arthur, quais são os fatores de risco para a dislipidemia e também para doenças cardiovasculares? São inúmeros os fatores de riscos, realmente, para as dislipidemias. Entre os principais, existe o tabagismo, que é o fumo, a hipertensão arterial, diabetes mellitus, a obesidade, o sedentarismo. E quando esses fatores de risco eles se somam, aumentam muito o risco cardiovascular, o risco de AVC, como o doutor Genieri falou, o risco de infarto, e principalmente também de morte súbita, por doenças cardiovasculares. Doutor, o senhor falou em obesidade, diabetes e sedentarismo, mas afinal, toda gordura é ruim? Não, a gente tem que entender que nem toda gordura é ruim. A gordura é essencial para o nosso organismo. A gente chama gordura de lipídio. É o nome mais científico. As gorduras são importantes para formarem as membranas das nossas células. É importante para a formação de diversos hormônios, para a absorção de nutrientes, absorção de vitaminas. Inclusive também para a formação da vitamina D, que é bem famosa. Então, nem toda gordura é ruim. O que é o problema é justamente o excesso dessas gorduras. A gente também escuta falar muito em gordura saturada e insaturada. E doutora Generi, qual a diferença de gordura saturada e insaturada? Então, Pedro, a diferença, na verdade, é uma diferença estrutural, diferença básica entre elas. Uma gordura vai ter um tipo de ligação específica e outra não. E falando da gordura que não tem essa ligação específica, que é a gordura saturada, ela está presente na maioria dos produtos de origem animal, como carne bovina, carne suína, manteiga, gema de ovo, leite, queijo. E a gordura insaturada tem a presença dessa ligação específica. Quando existe uma dessas, se chama monoinsaturada. E quando existe duas ou mais, poliinsaturada. Sendo que a mais conhecida pela população é a ômega 3 e ômega 6, gorduras poliinsaturadas, que estão presentes principalmente em produtos de origem vegetal, como o azeite de oliva, nozes, óleo de canola, óleo de soja, óleo de linhaça, de girassol, e peixes de água muito, muito fria, como o salmão e o atum. Essas gorduras geralmente estão mais associadas, quando consumidas moderadamente, a uma proteção cardiovascular. Doutora, no começo da conversa a senhora falou em doença do colesterol alto. A gente ouve falar muito em colesterol bom e ruim. Afinal, a gente tem colesterol bom e ruim? Então, traduzindo cientificamente isso, vamos entender por que esses colesteróis têm essa fama de ser colesterol bom ou ruim. Iniciando pelo HDL. O HDL tem essa fama, pois ele atua transportando o excesso de colesterol que ficou lá na periferia de volta para o fígado, para ser metabolizado lá e impedir a deposição nos vasos. E já o LDL tem essa fama de ser ruim, pois ele é mais facilmente depositado nos vasos, o que vai contribuir para a placa de gordura que vai causar, por exemplo, o infarto. Então, ele contribui nessa formação da placa de ateroma da doença cardiovascular. Doutor Arthur, já que o LDL é o colesterol ruim, em quanto mais ou menos a gente deve mantê-lo? Então, Pedro, isso é uma pergunta muito boa e bastante discussão, na verdade, hoje em dia, porque não existe um valor específico para um LDL. Cada vez se tem mais uma tendência para a gente ter o quanto a gente deve reduzir o colesterol ruim daquele meu paciente. E isso vai variar de paciente para paciente. Sempre a gente vai individualizar cada caso a caso.
Então, por exemplo, pacientes que já tenham sofrido infarto, já tenham tido AVC, têm múltiplas placas de aterosclerose nos vasos, obstruindo esses vasos, esses pacientes são considerados pacientes de muito alto risco. Então, esses pacientes, a gente vai tender a baixar mais o colesterol ruim dele, para mais de 50% do valor que era inicialmente. Pacientes que, por exemplo, são diabéticos, hoje em dia eles já são considerados pacientes de alto risco. Então, já tem que ter um maior cuidado também com esses pacientes e baixar um pouco maior, em maior valor, maior percentual, esse LDL, esse colesterol ruim. Já pacientes que não têm nenhum outro fator de risco, por exemplo, são pacientes de baixo risco, que a gente só vai baixar o colesterol quando ele estiver próximo assim, de 190, 200. Então, realmente vai caso a caso, certo? E, doutor, quando a gente deve realizar os exames de colesterol? Os guidelines dizem que, assim, a partir dos 20 anos, todo paciente tem que, pelo menos, fazer os exames de colesterol e triglicerídeos, que são as principais gorduras, os principais lipídios. Caso esses exames estejam normais, a gente repete a cada 5 anos esses exames. Agora, se, por exemplo, um paciente tem uma história na família que tenham doenças de colesterol, vários familiares têm doença de colesterol, ou então o próprio paciente já tem algumas comorbidades importantes, ou ele já tem manifestações clínicas de colesterol alto, triglicerídeo alto, como, por exemplo, chantelasmas, xantomas, que são carocinhos que podem ficar no cotovelo, ou então lá no tendão de Aquiles, perto ali do calcâneo. Ou então, muitas vezes, também aqui, próximo da região mais orbitária. Então, essas manifestações também fazem com que a gente solicite esses exames mais cedo. Geralmente, entre 2 e 19 anos, se os pacientes já tiverem esses fatores de risco, digamos assim, né, a gente pode solicitar esses exames mais cedo. E, doutora Janiele, como é que a gente faz para coletar o exame de colesterol? Então, esses exames necessitam também de um preparo. Que preparo é esse? Se for analisado triglicerídeos e colesterol LDL, deve ser realizado um jejum de 12 horas. Se for coletado o HDL ou o colesterol total, não precisa desse jejum prévio. E lembrando que o paciente deve manter sua dieta normal, habitual, por 2 semanas anterior à coleta do exame. Então, ele vai comer da maneira que comia, vai praticar a atividade ou não praticar da maneira que estava, para não alterar o estado metabólico e acabar falseando esse exame para a gente. Lembrar também de não ingerir bebida alcoólica 72 horas antes da coleta do exame e nem fazer nenhuma atividade física muito intensa 24 horas antes da coleta desse exame. E partindo agora mais para o lado de tratamento, doutor Arthur, como é que fica o tratamento não medicamentoso? A famosa mudança de estilo de vida do paciente. Pedro, isso aí realmente é muito importante, tanto para a dislipidemia como para todos os outros fatores de risco associados à dislipidemia, né? A obesidade, hipertensão, diabetes mellitus, o paciente com sedentarismo, a mudança de estilo de vida vai influenciar também nesses fatores de risco, não só nas dislipidemias. Reduzindo o risco de doença cardiovascular, reduzindo o risco de arteriosclerose e reduzindo o risco de AVC também. Então, basicamente, do paciente com dislipidemia, é importante ele fazer uma dieta, chamada dieta DASH, uma dieta em baixo teor de gorduras e elevado teor de fibras, por exemplo, encontrado em aveia, que é bem encontrado, bem disponível, né? Assim como também é importante reduzir a quantidade de carboidratos, reduzir a quantidade de sal ingerido pelo paciente. Caso você tenha um ingesta de gordura, priorizar, como o doutor Gênero falou, as gorduras insaturadas, né? Como, por exemplo, no azeite extra virgem. E assim, importante também é a questão do exercício físico, a atividade física, que tem que estar atrelada a uma dieta balanceada. Então, os pacientes têm que ser recomendados a fazer 30 minutos a 1 hora de atividade física diárias, 3 vezes na semana, de preferência 5 vezes na semana, e sempre alternando exercícios aeróbicos com exercícios de resistência. Exercícios aeróbicos como, por exemplo, bicicleta, fazendo esteira, fazendo caminhadas, e também exercícios de resistência, como musculação. Então, é muito importante ter essas duas associações. Uma coisa que já é recomendada pelos guidelines também em relação à dieta para combater essa dislipidemia é fazer aumentar a ingesta de proteínas de base de soja, certo? Então, 2 a 3 porções de proteínas de soja
por dia, que dá mais ou menos 15 a 30 gramas de proteína, já demonstra uma redução dos níveis de LDL, que é o colesterol ruim, cerca de 5%, e uma redução de até 11% dos triglicerídeos, e com aumento também no HDL. Então, é muito importante essa parte de tratamento não medicamentoso para as dislipidemias. E do medicamentoso? Qual é o tratamento medicamentoso disponível? Existe uma ampla, digamos assim, muitos medicamentos, na verdade, né, que podem ser utilizados para combater as dislipidemias. Os mais famosos são as estatinas, né, como a simvastatina, a pravastatina, rosuvastatina, atorvastatina. Todas elas atuam da mesma forma. Elas inibem uma enzima que promove a produção do colesterol no organismo. Então, você, utilizando essa medicação, você diminui a quantidade de colesterol presente no organismo, certo? Caso o paciente não consiga controlar os níveis de colesterol ruim com essa medicação, a gente pode utilizar outra, que é, por exemplo, o ezetimibe. O ezetimibe, ela reduz a absorção de colesterol a nível do intestino. Tá? E caso o paciente não consiga controlar com essa medicação, é claro que você tem que sempre ver a questão de se o paciente está utilizando a medicação ou não. É importante saber em relação à adesão medicamentosa. Inclusive, essas medicações são medicações que têm potencial efeitos adversos. As estatinas, é importante saber os efeitos adversos, que são relativamente frequentes, e também o ezetimibe também. E caso esse paciente não consiga controlar com a estatina e o ezetimibe, existem outras medicações mais novas, como, por exemplo, os inibidores do PCSK9. Essas letrinhas, esse PCSK9 é uma enzima que inibe a absorção do LDL a nível de fígado e outros tecidos, consequentemente aumentando a quantidade de LDL no corpo e nos vasos. Então, se você inibe o inibidor, você vai aumentar a captação da LDL nos tecidos e aumentar a captação da LDL pelo fígado. Então, você reduz a quantidade de LDL disponível que poderia se depositar nas placas. Então, ela vai reduzir, no caso, essa deposição, né? E, assim, para os triglicerídeos, existem outras medicações, como, por exemplo, os fibratos, que são os mais famosos, o fenilfibrato, o ciprofibrato, que são medicações que hoje em dia são mais indicadas para os pacientes que têm triglicerídeos extremamente elevados, maior que 500, 1000, para prevenir, por exemplo, pancreatite. Entretanto, alguns estudos mostram que existe um certo benefício caso o paciente tenha triglicerídeos acima de 150, persistentemente elevados, com colesterol LDL alto, o paciente pode ter um certo benefício com os fibratos. E para a gente fechar o bate-papo de hoje, vou fazer a última pergunta. Um tema que tem sido muito falado em comerciais de televisão e pela internet é o uso de ômega 3 para proteção cardiovascular. Doutora Janiele, todos podem utilizar o ômega 3 para proteção cardiovascular? Então, a gente já falou um pouco sobre o que é o ômega 3, né? Aquela gordura poliinsaturada presente em alguns óleos, como azeite de oliva, óleo de soja, canola, linhaça, em alguns peixes de água muito fria, como salmão e atum. E a quantidade ideal desse tipo de gordura, ela pode ser adequada se ingerida pela boca, sem a necessidade de suplementar. Até porque o ômega 3 ele é famoso devido à correlação positiva entre a sua ingestão e a proteção de doenças cardíacas, cardiovasculares, mas mais de 160 estudos recentes de alto valor científico não comprovam esse benefício de suplementar esse tipo de gordura, sendo que ele pode ser alcançado pela dieta se o paciente ingerir 2 porções no mínimo por semana. Então, as sociedades mais sérias não recomendam com a intenção de diminuir esse risco cardiovascular maior, como o infarto, o AVC ou a morte por doença cardiovascular. A gente pode ingerir através da dieta sem necessidade de suplementação. Então foi isso, pessoal, que a gente tinha para falar hoje sobre dislipidemia. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre em contato com a gente pelo nosso Instagram. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigada, até a próxima.